assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A história começa com o chefe do grupo, o Eric Marsh, que é um cara durão, mas com o coração no lugar certo. Ele acredita muito na equipe e quer transformar eles numa unidade de elite, tipo um time oficial, certificado, que pode enfrentar os maiores incêndios do país. Só que para isso, eles precisam provar que tem o que é preciso, porque até então eles só fazem parte de um grupo local, meio que ajudando os outros, mas nunca sendo os primeiros a entrar na briga com o fogo. Aí entra um outro personagem importante, o Brandon McDonough. Ele é um jovem que está perdido na vida, cheio de problemas, envolvido com drogas e sem rumo. Mas ele descobre que vai ser pai, e isso bate forte nele. Ele decide mudar de vida e entra para o grupo dos bombeiros, mesmo sem experiência nenhuma. No começo, o pessoal olha torto para ele, acha que ele não vai dar conta, mas com o tempo, ele vai se esforçando, suando a camisa e ganhando o respeito dos outros. Enquanto isso, o Eric está tentando convencer as autoridades a dar uma chance para a equipe dele ser certificada como Hot Shots. Eles treinam pesado, enfrentam situações difíceis e vão mostrando o valor deles, até que finalmente conseguem o reconhecimento. Agora sim, eles são uma equipe oficial de Hot Shots, e isso muda tudo. Eles começam a ser chamados para incêndios reais, grandes, perigosos, e sempre dão o máximo, salvando cidades inteiras de serem destruídas. Só que o filme não é só sobre o trabalho. Ele mostra também a vida de cada um fora do campo. A esposa do Eric, por exemplo, a Amanda, é super importante na história. Ela ama o marido, mas sofre com a distância e com o medo de que um dia ele não volte. E ela também tem seus próprios sonhos. Ela cuida de cavalos e quer crescer com isso. A vida dos bombeiros é muito puxada, e o filme mostra como isso afeta cada um, principalmente quando estão longe da família por muito tempo. A parte mais tensa do filme acontece quando o grupo é chamado para combater um incêndio gigante em Yarnell, uma cidadezinha do Arizona. Esse incêndio é extremamente perigoso, o vento muda o tempo todo, e a situação sai do controle rapidinho. Os bombeiros fazem de tudo para proteger a cidade e salvar o maior número de pessoas possível. Mas aí o fogo dá um salto inesperado, como se tivesse ganhado vida própria, e pega os caras de surpresa. O que acontece a seguir é de cortar o coração. No meio da fumaça, do calor e da confusão, 19 dos 20 bombeiros da equipe morrem, presos pelo fogo. Só o Brandon, que estava mais afastado numa outra parte da missão, sobrevive. Ele fica devastado. Todo mundo fica. A cidade inteira sente. O país inteiro sente. Eric Marsh é o líder dos bombeiros florestais de Prescott. Ele é do tipo casca grossa, sério, mas apaixonado pelo que faz. Ele tem uma visão: transformar sua equipe numa unidade oficial de Hot Shots. Isso significa subir de nível, ser reconhecido nacionalmente como um grupo de elite que entra direto no coração dos incêndios florestais para proteger cidades e florestas. Mas para isso acontecer, eles precisam ser testados, avaliados e mostrar que têm preparo físico, tático e psicológico. E claro, tem gente que não acredita que eles vão conseguir, porque são de uma cidade pequena, sem muitos recursos. Só que o Eric está determinado. Para ele, isso é mais do que trabalho, é uma missão de vida. Enquanto o Eric está nessa luta por reconhecimento, a gente conhece o Brandon McDonough. A vida dele está num caos. Ele é jovem, meio rebelde, enfiado em drogas, andando com más companhias, sem perspectiva nenhuma. Mas aí vem o baque. Ele descobre que vai ser pai. A ex-namorada dele está grávida e ele percebe que precisa dar um rumo na vida, se quiser ser digno de estar presente na vida da filha. Isso é o que vira a chave. Então, meio sem saber no que está se metendo, ele decide tentar uma vaga na equipe dos bombeiros. Quando o Brandon aparece na base, ninguém bota fé nele. O cara tá magro, tem cara de quem nunca pegou numa enxada, e o histórico dele é péssimo. Mas o Eric resolve dar uma chance, porque ele mesmo já teve uma vida complicada no passado e acredita que todo mundo merece uma segunda oportunidade, desde que esteja disposto a ralar de verdade. E é aí que o Brandon começa sua transformação. Ele encara os treinos, que são pesados. Não é só academia, não. É carregar equipamentos pesados montanha acima, cortar árvores, montar abrigos de emergência e tudo sob sol escaldante. E detalhe, com o tempo, o grupo começa a perceber que o cara tá mesmo se esforçando. Paralelo a isso,
a gente vê o Eric brigando com a burocracia. Ele vai até os responsáveis do serviço florestal, tenta conseguir apoio, mas ouve um monte de não, ou então é ignorado. A frustração dele é visível, mas ele é teimoso no bom sentido. Ele volta, reavalia os pontos fracos da equipe, reforça o treinamento, cobra mais dos seus homens. E eles seguem confiando nele, porque sabem que ele nunca coloca eles numa fria à toa. Uma parte bem legal dessa fase inicial é ver como os caras da equipe funcionam como uma família. Eles zoam um ao outro, dividem comida, histórias e também dores pessoais. Alguns são pais, outros têm problemas em casa, mas ali, no meio da fumaça e da terra, todos são iguais. O grupo vai se fortalecendo aos poucos, e o Brandon vai sendo realmente aceito como parte da equipe. O apelido dele, aliás, vira Donut, uma piada com o fato de ele ter entrado meio perdido e redondinho de preguiça, mas o apelido acaba ficando de forma carinhosa. A esposa do Eric, a Amanda, também aparece bastante nessa parte. Ela cuida de cavalos resgatados e vive tentando fazer o marido equilibrar o trabalho e o casamento, o que é quase impossível com o tanto de tempo que ele passa fora. O amor entre eles é forte, mas as brigas surgem porque ela quer construir uma vida estável e vê o Eric cada vez mais obcecado com o trabalho e com essa meta de tornar o time oficial. Eles têm conversas difíceis, mas ela tenta apoiar o quanto pode. A virada vem quando a equipe é finalmente chamada para uma missão mais complicada, ainda como uma unidade de segunda linha, para trabalhar sob o comando dos hotshots oficiais. Numa dessas situações, o Eric percebe que a estratégia da equipe principal está errada, e se não fizerem algo rápido, uma cidade vai ser engolida pelas chamas. Ele assume o risco, toma a frente e salva a situação. Isso, claro, dá o que falar, mas também mostra que eles têm, sim, capacidade de ser mais do que um time auxiliar. Depois desse feito, o pessoal lá de cima começa a olhar para eles com mais respeito. E aí, vem o momento mais esperado. O Granite Mountain finalmente recebe o selo de Hotshot Crew. Eles agora são o primeiro grupo de elite de combate a incêndios florestais formado por uma brigada municipal. É um marco. Todo mundo comemora, se abraça, até chora, porque sabem que aquilo é mais do que um título. É o reconhecimento de que eles estão prontos para entrar na linha de frente. E é exatamente isso que vai acontecer daqui para frente. Eles agora vão ser enviados para as maiores tragédias naturais do país, onde só os mais preparados conseguem entrar. E tudo isso, construído com suor, superação, companheirismo e uma coragem que vai ser colocada à prova lá na frente, do jeito mais intenso possível. Com o time agora oficialmente reconhecido como Hotshots, a vida da equipe muda de nível. Eles começam a ser chamados para missões sérias, aquelas de verdade, onde o fogo já está descontrolado e a cidade depende deles. E não é exagero não. Eles são os primeiros a chegar. Os que entram no meio da fumaça e do calor absurdo, armados só com ferramentas manuais, enxadas e coragem. Nada de jatos de água, viu? É trabalho no braço, cavando linhas de contenção para impedir o fogo de avançar. Cada missão é uma pancada emocional. A gente vê eles enfrentando situações extremas, incêndios subindo montanhas, destruindo árvores gigantes, ameaçando bairros inteiros, e mesmo assim eles se mantêm focados. Eles têm que raciocinar rápido, seguir o plano e confiar uns nos outros. O fogo não perdoa erro, e um passo em falso pode ser fatal. Só que mesmo no meio dessa loucura, eles ainda tiram um momento para dar risada, fazer piada, brincar com o Donut, o Brandon, que já está cada vez mais enturmado e ganhando respeito. Falando nele, a transformação do Brandon vai ficando mais forte. Ele vira pai, e a filhinha dele nasce. Ele começa a mandar mensagens, fotos, tentando se reconectar com a ex, que agora é mãe da bebê. Ele quer ser presente, mas a vida como hotshot é puxada demais. Eles vivem viajando, dormindo em barracas, tomando banho em riacho, comendo o que der. Então ele começa a sentir o peso de estar longe da filha. Ele está dividido. Por um lado, encontrou um propósito na vida com a equipe. Por outro, quer estar com a filha e ser o pai que nunca teve. Enquanto isso, o Eric também vai ficando cada vez mais pressionado. Ele é o líder, e tudo recai sobre ele. Ele precisa manter a moral da equipe alta, garantir que os caras estejam bem física e mentalmente, lidar com os superiores e ainda tentar manter o casamento dele em pé. A Amanda, que sempre foi guerreira, tá cansada. Ela quer filhos, quer estabilidade,
Mas o Eric vive com a cabeça no trabalho, na próxima missão, na segurança do grupo. Eles se amam, isso é claro, mas estão se distanciando. Ela tenta conversar, ele tenta melhorar, mas a rotina engole os dois. A história começa com o chefe do grupo, o Eric Marsh, que é um cara durão, mas com o coração no lugar certo. Ele acredita muito na equipe e quer transformar eles numa unidade de elite, tipo um time oficial, certificado, que pode enfrentar os maiores incêndios do país. Só que para isso, eles precisam provar que tem o que é preciso, porque até então eles só fazem parte de um grupo local, meio que ajudando os outros, mas nunca sendo os primeiros a entrar na briga com o fogo. Aí entra um outro personagem importante, o Brandon McDonough. Ele é um jovem que está perdido na vida, cheio de problemas, envolvido com drogas e sem rumo. Mas ele descobre que vai ser pai, e isso bate forte nele. Ele decide mudar de vida e entra para o grupo dos bombeiros, mesmo sem experiência nenhuma. No começo, o pessoal olha torto para ele, acha que ele não vai dar conta, mas com o tempo, ele vai se esforçando, suando a camisa e ganhando o respeito dos outros. Enquanto isso, o Eric está tentando convencer as autoridades a dar uma chance para a equipe dele ser certificada como Hot Shots. Eles treinam pesado, enfrentam situações difíceis e vão mostrando o valor deles. Até que finalmente conseguem o reconhecimento. Agora sim, eles são uma equipe oficial de Hot Shots. E isso muda tudo. Eles começam a ser chamados para incêndios reais, grandes, perigosos, e sempre dão o máximo, salvando cidades inteiras de serem destruídas. Só que o filme não é só sobre o trabalho. Ele mostra também a vida de cada um fora do campo. A esposa do Eric, por exemplo, a Amanda, é super importante na história. Ela ama o marido, mas sofre com a distância e com o medo de que um dia ele não volte. E ela também tem seus próprios sonhos. Ela cuida de cavalos e quer crescer com isso. A vida dos bombeiros é muito puxada, e o filme mostra como isso afeta cada um, principalmente quando estão longe da família por muito tempo. A parte mais tensa do filme acontece quando o grupo é chamado para combater um incêndio gigante em Yarnell, uma cidadezinha do Arizona. Esse incêndio é extremamente perigoso, o vento muda o tempo todo, e a situação sai do controle rapidinho. Os bombeiros fazem de tudo para proteger a cidade e salvar o maior número de pessoas possível. Mas aí o fogo dá um salto inesperado, como se tivesse ganhado vida própria, e pega os caras de surpresa. O que acontece a seguir é de cortar o coração. No meio da fumaça, do calor e da confusão, 19 dos 20 bombeiros da equipe morrem, presos pelo fogo. Só o Brandon, que estava mais afastado numa outra parte da missão, sobrevive. Ele fica devastado. Todo mundo fica. A cidade inteira sente. O país inteiro sente. Eric Marsh é o líder dos bombeiros florestais de Prescott. Ele é do tipo casca grossa, sério, mas apaixonado pelo que faz. Ele tem uma visão: transformar sua equipe numa unidade oficial de Hot Shots. Isso significa subir de nível, ser reconhecido nacionalmente como um grupo de elite que entra direto no coração dos incêndios florestais para proteger cidades e florestas. Mas para isso acontecer, eles precisam ser testados, avaliados e mostrar que têm preparo físico, tático e psicológico. E claro, tem gente que não acredita que eles vão conseguir, porque são de uma cidade pequena, sem muitos recursos. Só que o Eric está determinado. Para ele, isso é mais do que trabalho, é uma missão de vida. Enquanto o Eric está nessa luta por reconhecimento, a gente conhece o Brandon McDonough. A vida dele está num caos. Ele é jovem, meio rebelde, enfiado em drogas, andando com más companhias, sem perspectiva nenhuma. Mas aí vem o baque. Ele descobre que vai ser pai. A ex-namorada dele está grávida e ele percebe que precisa dar um rumo na vida, se quiser ser digno de estar presente na vida da filha. Isso é o que vira a chave. Então, meio sem saber no que está se metendo, ele decide tentar uma vaga na equipe dos bombeiros. Quando o Brandon aparece na base, ninguém bota fé nele. O cara tá magro, tem cara de quem nunca pegou numa enxada, e o histórico dele é péssimo. Mas o Eric resolve dar uma chance, porque ele mesmo já teve uma vida complicada no passado e acredita que todo mundo merece uma segunda oportunidade, desde que esteja disposto a ralar de verdade. E é aí que o Brandon começa sua transformação. Ele encara os treinos, que são pesados. Não é só academia, não. É carregar equipamentos pesados montanha acima, cortar árvores, montar abrigos de emergência e tudo sob sol escaldante. E detalhe, com o tempo, o grupo começa a perceber que o cara tá mesmo se esforçando. Paralelo a isso,
a gente vê o Eric brigando com a burocracia. Ele vai até os responsáveis do serviço florestal, tenta conseguir apoio, mas houve um monte de não, ou então é ignorado. A frustração dele é visível, mas ele é teimoso no bom sentido. Ele volta, reavalia os pontos fracos da equipe, reforça o treinamento, cobra mais dos seus homens. E eles seguem confiando nele, porque sabem que ele nunca coloca eles numa fria à toa. Uma parte bem legal dessa fase inicial é ver como os caras da equipe funcionam como uma família. Eles zoam um ao outro, dividem comida, histórias e também dores pessoais. Alguns são pais, outros têm problemas em casa, mas ali, no meio da fumaça e da terra, todos são iguais. O grupo vai se fortalecendo aos poucos, e o Brandon vai sendo realmente aceito como parte da equipe. O apelido dele, aliás, vira Donut, uma piada com o fato de ele ter entrado meio perdido e redondinho de preguiça, mas o apelido acaba ficando de forma carinhosa. A esposa do Eric, a Amanda, também aparece bastante nessa parte. Ela cuida de cavalos resgatados e vive tentando fazer o marido equilibrar o trabalho e o casamento, o que é quase impossível com o tanto de tempo que ele passa fora. O amor entre eles é forte, mas as brigas surgem porque ela quer construir uma vida estável e vê o Eric cada vez mais obcecado com o trabalho e com essa meta de tornar o time oficial. Eles têm conversas difíceis, mas ela tenta apoiar o quanto pode. A virada vem quando a equipe é finalmente chamada para uma missão mais complicada, ainda como uma unidade de segunda linha, para trabalhar sob o comando dos hotshots oficiais. Numa dessas situações, o Eric percebe que a estratégia da equipe principal está errada, e se não fizerem algo rápido, uma cidade vai ser engolida pelas chamas. Ele assume o risco, toma a frente e salva a situação. Isso, claro, dá o que falar, mas também mostra que eles têm, sim, capacidade de ser mais do que um time auxiliar. Depois desse feito, o pessoal lá de cima começa a olhar para eles com mais respeito. E aí, vem o momento mais esperado. O Granite Mountain finalmente recebe o selo de Hotshot Crew. Eles agora são o primeiro grupo de elite de combate a incêndios florestais formado por uma brigada municipal. É um marco, todo mundo comemora, se abraça, até chora, porque sabem que aquilo é mais do que um título. É o reconhecimento de que eles estão prontos para entrar na linha de frente. E é exatamente isso que vai acontecer daqui para frente. Eles agora vão ser enviados para as maiores tragédias naturais do país, onde só os mais preparados conseguem entrar. E tudo isso, construído com suor, superação, companheirismo e uma coragem que vai ser colocada à prova lá na frente, do jeito mais intenso possível. Com o time agora oficialmente reconhecido como Hotshots, a vida da equipe muda de nível. Eles começam a ser chamados para missões sérias, aquelas de verdade, onde o fogo já está descontrolado e a cidade depende deles. E não é exagero não. Eles são os primeiros a chegar. Os que entram no meio da fumaça e do calor absurdo, armados só com ferramentas manuais, enxadas e coragem. Nada de jatos de água, viu? É trabalho no braço, cavando linhas de contenção para impedir o fogo de avançar. Cada missão é uma pancada emocional. A gente vê eles enfrentando situações extremas, incêndios subindo montanhas, destruindo árvores gigantes, ameaçando bairros inteiros. E mesmo assim, eles se mantêm focados. Eles têm que raciocinar rápido, seguir o plano e confiar uns nos outros. O fogo não perdoa erro, e um passo em falso pode ser fatal. Só que mesmo no meio dessa loucura, eles ainda tiram um momento para dar risada, fazer piada, brincar com o Donut, o Brandon, que já está cada vez mais enturmado e ganhando respeito. Falando nele, a transformação do Brandon vai ficando mais forte. Ele vira pai, e a filhinha dele nasce. Ele começa a mandar mensagens, fotos, tentando se reconectar com a ex, que agora é mãe da bebê. Ele quer ser presente, mas a vida como hotshot é puxada demais. Eles vivem viajando, dormindo em barracas, tomando banho em riacho, comendo o que der. Então ele começa a sentir o peso de estar longe da filha. Ele está dividido. Por um lado, encontrou um propósito na vida com a equipe. Por outro, quer estar com a filha e ser o pai que nunca teve. Enquanto isso, o Eric também vai ficando cada vez mais pressionado. Ele é o líder, e tudo recai sobre ele. Ele precisa manter a moral da equipe alta, garantir que os caras estejam bem física e mentalmente, lidar com os superiores e ainda tentar manter o casamento dele em pé. A Amanda, que sempre foi guerreira, tá cansada. Ela quer filhos, quer estabilidade,
Mas o Eric vive com a cabeça no trabalho, na próxima missão, na segurança do grupo. Eles se amam, isso é claro, mas estão se distanciando. Ela tenta conversar, ele tenta melhorar, mas a rotina engole os dois. A história começa com o chefe do grupo, o Eric Marsh, que é um cara durão, mas com o coração no lugar certo. Ele acredita muito na equipe e quer transformar eles numa unidade de elite, tipo um time oficial, certificado, que pode enfrentar os maiores incêndios do país. Só que para isso, eles precisam provar que tem o que é preciso, porque até então, eles só fazem parte de um grupo local, meio que ajudando os outros, mas nunca sendo os primeiros a entrar na briga com o fogo. Aí entra um outro personagem importante, o Brandon McDonough. Ele é um jovem que está perdido na vida, cheio de problemas, envolvido com drogas e sem rumo. Mas ele descobre que vai ser pai, e isso bate forte nele. Ele decide mudar de vida e entra para o grupo dos bombeiros, mesmo sem experiência nenhuma. No começo, o pessoal olha torto para ele, acha que ele não vai dar conta, mas com o tempo, ele vai se esforçando, suando a camisa e ganhando o respeito dos outros. Enquanto isso, o Eric está tentando convencer as autoridades a dar uma chance para a equipe dele ser certificada como Hotshots. Eles treinam pesado, enfrentam situações difíceis e vão mostrando o valor deles. Até que finalmente conseguem o reconhecimento. Agora sim, eles são uma equipe oficial de Hotshots. E isso muda tudo. Eles começam a ser chamados para incêndios reais, grandes, perigosos, e sempre dão o máximo, salvando cidades inteiras de serem destruídas. Só que o filme não é só sobre o trabalho. Ele mostra também a vida de cada um fora do campo. A esposa do Eric, por exemplo, a Amanda, é super importante na história. Ela ama o marido, mas sofre com a distância e com o medo de que um dia ele não volte. E ela também tem seus próprios sonhos. Ela cuida de cavalos e quer crescer com isso. A vida dos bombeiros é muito puxada, e o filme mostra como isso afeta cada um, principalmente quando estão longe da família por muito tempo. A parte mais tensa do filme acontece quando o grupo é chamado para combater um incêndio gigante em Yarnell, uma cidadezinha do Arizona. Esse incêndio é extremamente perigoso, o vento muda o tempo todo, e a situação sai do controle rapidinho. Os bombeiros fazem de tudo para proteger a cidade e salvar o maior número de pessoas possível. Mas aí o fogo dá um salto inesperado, como se tivesse ganhado vida própria, e pega os caras de surpresa. O que acontece a seguir é de cortar o coração. No meio da fumaça, do calor e da confusão, 19 dos 20 bombeiros da equipe morrem, presos pelo fogo. Só o Brandon, que estava mais afastado numa outra parte da missão, sobrevive. Ele fica devastado. Todo mundo fica. A cidade inteira sente. O país inteiro sente. Eric Marsh é o líder dos bombeiros florestais de Prescott. Ele é do tipo casca grossa, sério, mas apaixonado pelo que faz. Ele tem uma visão: transformar sua equipe numa unidade oficial de Hotshots. Isso significa subir de nível, ser reconhecido nacionalmente como um grupo de elite que entra direto no coração dos incêndios florestais para proteger cidades e florestas. Mas para isso acontecer, eles precisam ser testados, avaliados, e mostrar que tem preparo físico, tático e psicológico. E claro, tem gente que não acredita que eles vão conseguir, porque são de uma cidade pequena, sem muitos recursos. Só que o Eric está determinado. Para ele, isso é mais do que trabalho, é uma missão de vida. Enquanto o Eric está nessa luta por reconhecimento, a gente conhece o Brandon McDonough. A vida dele está num caos. Ele é jovem, meio rebelde, enfiado em drogas, andando com más companhias, sem perspectiva nenhuma. Mas aí vem o baque. Ele descobre que vai ser pai. A ex-namorada dele está grávida e ele percebe que precisa dar um rumo na vida, se quiser ser digno de estar presente na vida da filha. Isso é o que vira a chave. Então, meio sem saber no que está se metendo, ele decide tentar uma vaga na equipe dos bombeiros. Quando o Brandon aparece na base, ninguém bota fé nele. O cara tá magro, tem cara de quem nunca pegou numa enxada, e o histórico dele é péssimo. Mas o Eric resolve dar uma chance, porque ele mesmo já teve uma vida complicada no passado e acredita que todo mundo merece uma segunda oportunidade, desde que esteja disposto a ralar de verdade. E é aí que o Brandon começa sua transformação. Ele encara os treinos, que são pesados. Não é só academia, não. É carregar equipamentos pesados montanha acima, cortar árvores, montar abrigos de emergência e tudo sob sol escaldante. E detalhe, com o tempo, o grupo começa a perceber que o cara tá mesmo se esforçando. Paralelo a isso,
a gente vê o Eric brigando com a burocracia. Ele vai até os responsáveis do serviço florestal, tenta conseguir apoio, mas houve um monte de não, ou então é ignorado. A frustração dele é visível, mas ele é teimoso no bom sentido. Ele volta, reavalia os pontos fracos da equipe, reforça o treinamento, cobra mais dos seus homens. E eles seguem confiando nele, porque sabem que ele nunca coloca eles numa fria à toa. Uma parte bem legal dessa fase inicial é ver como os caras da equipe funcionam como uma família. Eles zoam um ao outro, dividem comida, histórias e também dores pessoais. Alguns são pais, outros têm problemas em casa, mas ali, no meio da fumaça e da terra, todos são iguais. O grupo vai se fortalecendo aos poucos, e o Brandon vai sendo realmente aceito como parte da equipe. O apelido dele, aliás, vira Donut, uma piada com o fato de ele ter entrado meio perdido e redondinho de preguiça, mas o apelido acaba ficando de forma carinhosa. A esposa do Eric, a Amanda, também aparece bastante nessa parte. Ela cuida de cavalos resgatados e vive tentando fazer o marido equilibrar o trabalho e o casamento, o que é quase impossível com o tanto de tempo que ele passa fora. O amor entre eles é forte, mas as brigas surgem porque ela quer construir uma vida estável e vê o Eric cada vez mais obcecado com o trabalho e com essa meta de tornar o time oficial. Eles têm conversas difíceis, mas ela tenta apoiar o quanto pode. A virada vem quando a equipe é finalmente chamada para uma missão mais complicada, ainda como uma unidade de segunda linha, para trabalhar sob o comando dos hotshots oficiais. Numa dessas situações, o Eric percebe que a estratégia da equipe principal está errada, e se não fizerem algo rápido, uma cidade vai ser engolida pelas chamas. Ele assume o risco, toma a frente e salva a situação. Isso, claro, dá o que falar, mas também mostra que eles têm, sim, capacidade de ser mais do que um time auxiliar. Depois desse feito, o pessoal lá de cima começa a olhar para eles com mais respeito. E aí, vem o momento mais esperado. O Granite Mountain finalmente recebe o selo de Hotshot Crew. Eles agora são o primeiro grupo de elite de combate a incêndios florestais formado por uma brigada municipal. É um marco, todo mundo comemora, se abraça, até chora, porque sabem que aquilo é mais do que um título. É o reconhecimento de que eles estão prontos para entrar na linha de frente. E é exatamente isso que vai acontecer daqui para frente. Eles agora vão ser enviados para as maiores tragédias naturais do país, onde só os mais preparados conseguem entrar. E tudo isso, construído com suor, superação, companheirismo e uma coragem que vai ser colocada à prova lá na frente, do jeito mais intenso possível. Com o time agora oficialmente reconhecido como Hotshots, a vida da equipe muda de nível. Eles começam a ser chamados para missões sérias, aquelas de verdade, onde o fogo já está descontrolado e a cidade depende deles. E não é exagero não. Eles são os primeiros a chegar. Os que entram no meio da fumaça e do calor absurdo, armados só com ferramentas manuais, enxadas e coragem. Nada de jatos de água, viu? É trabalho no braço, cavando linhas de contenção para impedir o fogo de avançar. Cada missão é uma pancada emocional. A gente vê eles enfrentando situações extremas, incêndios subindo montanhas, destruindo árvores gigantes, ameaçando bairros inteiros. E mesmo assim, eles se mantêm focados. Eles têm que raciocinar rápido, seguir o plano e confiar uns nos outros. O fogo não perdoa erro, e um passo em falso pode ser fatal. Só que mesmo no meio dessa loucura, eles ainda tiram um momento para dar risada, fazer piada, brincar com o Donut, o Brandon, que já está cada vez mais enturmado e ganhando respeito. Falando nele, a transformação do Brandon vai ficando mais forte. Ele vira pai, e a filhinha dele nasce. Ele começa a mandar mensagens, fotos, tentando se reconectar com a ex, que agora é mãe da bebê. Ele quer ser presente, mas a vida como hotshot é puxada demais. Eles vivem viajando, dormindo em barracas, tomando banho em riacho, comendo o que der. Então ele começa a sentir o peso de estar longe da filha. Ele está dividido. Por um lado, encontrou um propósito na vida com a equipe. Por outro, quer estar com a filha e ser o pai que nunca teve. Enquanto isso, o Eric também vai ficando cada vez mais pressionado. Ele é o líder, e tudo recai sobre ele. Ele precisa manter a moral da equipe alta, garantir que os caras estejam bem física e mentalmente, lidar com os superiores e ainda tentar manter o casamento dele em pé. A Amanda, que sempre foi guerreira, tá cansada. Ela quer filhos, quer estabilidade,
Mas o Eric vive com a cabeça no trabalho, na próxima missão, na segurança do grupo. Eles se amam, isso é claro, mas estão se distanciando. Ela tenta conversar, ele tenta melhorar, mas a rotina engole os dois. A história começa com o chefe do grupo, o Eric Marsh, que é um cara durão, mas com o coração no lugar certo. Ele acredita muito na equipe e quer transformar eles numa unidade de elite, tipo um time oficial, certificado, que pode enfrentar os maiores incêndios do país. Só que para isso, eles precisam provar que tem o que é preciso, porque até então eles só fazem parte de um grupo local, meio que ajudando os outros, mas nunca sendo os primeiros a entrar na briga com o fogo. Aí entra um outro personagem importante, o Brandon McDonough. Ele é um jovem que está perdido na vida, cheio de problemas, envolvido com drogas e sem rumo. Mas ele descobre que vai ser pai, e isso bate forte nele. Ele decide mudar de vida e entra para o grupo dos bombeiros, mesmo sem experiência nenhuma. No começo, o pessoal olha torto para ele, acha que ele não vai dar conta, mas com o tempo, ele vai se esforçando, suando a camisa e ganhando o respeito dos outros. Enquanto isso, o Eric está tentando convencer as autoridades a dar uma chance para a equipe dele ser certificada como Hot Shots. Eles treinam pesado, enfrentam situações difíceis e vão mostrando o valor deles, até que finalmente conseguem o reconhecimento. Agora sim, eles são uma equipe oficial de Hot Shots, e isso muda tudo. Eles começam a ser chamados para incêndios reais, grandes, perigosos, e sempre dão o máximo, salvando cidades inteiras de serem destruídas. Só que o filme não é só sobre o trabalho. Ele mostra também a vida de cada um fora do campo. A esposa do Eric, por exemplo, a Amanda, é super importante na história. Ela ama o marido, mas sofre com a distância e com o medo de que um dia ele não volte. E ela também tem seus próprios sonhos. Ela cuida de cavalos e quer crescer com isso. A vida dos bombeiros é muito puxada, e o filme mostra como isso afeta cada um, principalmente quando estão longe da família por muito tempo. A parte mais tensa do filme acontece quando o grupo é chamado para combater um incêndio gigante em Yarnell, uma cidadezinha do Arizona. Esse incêndio é extremamente perigoso, o vento muda o tempo todo, e a situação sai do controle rapidinho. Os bombeiros fazem de tudo para proteger a cidade e salvar o maior número de pessoas possível. Mas aí o fogo dá um salto inesperado, como se tivesse ganhado vida própria, e pega os caras de surpresa. O que acontece a seguir é de cortar o coração. No meio da fumaça, do calor e da confusão, 19 dos 20 bombeiros da equipe morrem, presos pelo fogo. Só o Brandon, que estava mais afastado numa outra parte da missão, sobrevive. Ele fica devastado. Todo mundo fica. A cidade inteira sente. O país inteiro sente. Eric Marsh é o líder dos bombeiros florestais de Prescott. Ele é do tipo casca grossa, sério, mas apaixonado pelo que faz. Ele tem uma visão: transformar sua equipe numa unidade oficial de Hot Shots. Isso significa subir de nível, ser reconhecido nacionalmente como um grupo de elite que entra direto no coração dos incêndios florestais para proteger cidades e florestas. Mas para isso acontecer, eles precisam ser testados, avaliados e mostrar que têm preparo físico, tático e psicológico. E claro, tem gente que não acredita que eles vão conseguir, porque são de uma cidade pequena, sem muitos recursos. Só que o Eric está determinado. Para ele, isso é mais do que trabalho, é uma missão de vida. Enquanto o Eric está nessa luta por reconhecimento, a gente conhece o Brandon McDonough. A vida dele está num caos. Ele é jovem, meio rebelde, enfiado em drogas, andando com más companhias, sem perspectiva nenhuma. Mas aí vem o baque. Ele descobre que vai ser pai. A ex-namorada dele está grávida e ele percebe que precisa dar um rumo na vida, se quiser ser digno de estar presente na vida da filha. Isso é o que vira a chave. Então, meio sem saber no que está se metendo, ele decide tentar uma vaga na equipe dos bombeiros. Quando o Brandon aparece na base, ninguém bota fé nele. O cara tá magro, tem cara de quem nunca pegou numa enxada, e o histórico dele é péssimo. Mas o Eric resolve dar uma chance, porque ele mesmo já teve uma vida complicada no passado e acredita que todo mundo merece uma segunda oportunidade, desde que esteja disposto a ralar de verdade. E é aí que o Brandon começa sua transformação. Ele encara os treinos, que são pesados. Não é só academia, não. É carregar equipamentos pesados montanha acima, cortar árvores, montar abrigos de emergência e tudo sob sol escaldante. E detalhe, com o tempo, o grupo começa a perceber que o cara tá mesmo se esforçando. Paralelo a isso,
a gente vê o Eric brigando com a burocracia. Ele vai até os responsáveis do serviço florestal, tenta conseguir apoio, mas houve um monte de não, ou então é ignorado. A frustração dele é visível, mas ele é teimoso no bom sentido. Ele volta, reavalia os pontos fracos da equipe, reforça o treinamento, cobra mais dos seus homens. E eles seguem confiando nele, porque sabem que ele nunca coloca eles numa fria à toa. Uma parte bem legal dessa fase inicial é ver como os caras da equipe funcionam como uma família. Eles zoam um ao outro, dividem comida, histórias e também dores pessoais. Alguns são pais, outros têm problemas em casa, mas ali, no meio da fumaça e da terra, todos são iguais. O grupo vai se fortalecendo aos poucos, e o Brandon vai sendo realmente aceito como parte da equipe. O apelido dele, aliás, vira Donut, uma piada com o fato de ele ter entrado meio perdido e redondinho de preguiça, mas o apelido acaba ficando de forma carinhosa. A esposa do Eric, a Amanda, também aparece bastante nessa parte. Ela cuida de cavalos resgatados e vive tentando fazer o marido equilibrar o trabalho e o casamento, o que é quase impossível com o tanto de tempo que ele passa fora. O amor entre eles é forte, mas as brigas surgem porque ela quer construir uma vida estável e vê o Eric cada vez mais obcecado com o trabalho e com essa meta de tornar o time oficial. Eles têm conversas difíceis, mas ela tenta apoiar o quanto pode. A virada vem quando a equipe é finalmente chamada para uma missão mais complicada, ainda como uma unidade de segunda linha, para trabalhar sob o comando dos hotshots oficiais. Numa dessas situações, o Eric percebe que a estratégia da equipe principal está errada, e se não fizerem algo rápido, uma cidade vai ser engolida pelas chamas. Ele assume o risco, toma a frente e salva a situação. Isso, claro, dá o que falar, mas também mostra que eles têm, sim, capacidade de ser mais do que um time auxiliar. Depois desse feito, o pessoal lá de cima começa a olhar para eles com mais respeito. E aí, vem o momento mais esperado. O Granite Mountain finalmente recebe o selo de Hotshot Crew. Eles agora são o primeiro grupo de elite de combate a incêndios florestais formado por uma brigada municipal. É um marco, todo mundo comemora, se abraça, até chora, porque sabem que aquilo é mais do que um título. É o reconhecimento de que eles estão prontos para entrar na linha de frente. E é exatamente isso que vai acontecer daqui para frente. Eles agora vão ser enviados para as maiores tragédias naturais do país, onde só os mais preparados conseguem entrar. E tudo isso, construído com suor, superação, companheirismo e uma coragem que vai ser colocada à prova lá na frente, do jeito mais intenso possível. Com o time agora oficialmente reconhecido como Hotshots, a vida da equipe muda de nível. Eles começam a ser chamados para missões sérias, aquelas de verdade, onde o fogo já está descontrolado e a cidade depende deles. E não é exagero não. Eles são os primeiros a chegar. Os que entram no meio da fumaça e do calor absurdo, armados só com ferramentas manuais, enxadas e coragem. Nada de jatos de água, viu? É trabalho no braço, cavando linhas de contenção para impedir o fogo de avançar. Cada missão é uma pancada emocional. A gente vê eles enfrentando situações extremas, incêndios subindo montanhas, destruindo árvores gigantes, ameaçando bairros inteiros, e mesmo assim eles se mantêm focados. Eles têm que raciocinar rápido, seguir o plano e confiar uns nos outros. O fogo não perdoa erro, e um passo em falso pode ser fatal. Só que mesmo no meio dessa loucura, eles ainda tiram um momento para dar risada, fazer piada, brincar com o Donut, o Brandon, que já está cada vez mais enturmado e ganhando respeito. Falando nele, a transformação do Brandon vai ficando mais forte. Ele vira pai, e a filhinha dele nasce. Ele começa a mandar mensagens, fotos, tentando se reconectar com a ex, que agora é mãe da bebê. Ele quer ser presente, mas a vida como hotshot é puxada demais. Eles vivem viajando, dormindo em barracas, tomando banho em riacho, comendo o que der. Então ele começa a sentir o peso de estar longe da filha. Ele está dividido. Por um lado, encontrou um propósito na vida com a equipe. Por outro, quer estar com a filha e ser o pai que nunca teve. Enquanto isso, o Eric também vai ficando cada vez mais pressionado. Ele é o líder, e tudo recai sobre ele. Ele precisa manter a moral da equipe alta, garantir que os caras estejam bem física e mentalmente, lidar com os superiores e ainda tentar manter o casamento dele em pé. A Amanda, que sempre foi guerreira, tá cansada. Ela quer filhos, quer estabilidade,
Mas o Eric vive com a cabeça no trabalho, na próxima missão, na segurança do grupo. Eles se amam, isso é claro, mas estão se distanciando. Ela tenta conversar, ele tenta melhorar, mas a rotina engole os dois. A história começa com o chefe do grupo, o Eric Marsh, que é um cara durão, mas com o coração no lugar certo. Ele acredita muito na equipe e quer transformar eles numa unidade de elite, tipo um time oficial, certificado, que pode enfrentar os maiores incêndios do país. Só que para isso, eles precisam provar que tem o que é preciso, porque até então eles só fazem parte de um grupo local, meio que ajudando os outros, mas nunca sendo os primeiros a entrar na briga com o fogo. Aí entra um outro personagem importante, o Brandon McDonough. Ele é um jovem que está perdido na vida, cheio de problemas, envolvido com drogas e sem rumo. Mas ele descobre que vai ser pai, e isso bate forte nele. Ele decide mudar de vida e entra para o grupo dos bombeiros, mesmo sem experiência nenhuma. No começo, o pessoal olha torto para ele, acha que ele não vai dar conta, mas com o tempo, ele vai se esforçando, suando a camisa e ganhando o respeito dos outros. Enquanto isso, o Eric está tentando convencer as autoridades a dar uma chance para a equipe dele ser certificada como Hot Shots. Eles treinam pesado, enfrentam situações difíceis e vão mostrando o valor deles. Até que finalmente conseguem o reconhecimento. Agora sim, eles são uma equipe oficial de Hot Shots. E isso muda tudo. Eles começam a ser chamados para incêndios reais, grandes, perigosos, e sempre dão o máximo, salvando cidades inteiras de serem destruídas. Só que o filme não é só sobre o trabalho. Ele mostra também a vida de cada um fora do campo. A esposa do Eric, por exemplo, a Amanda, é super importante na história. Ela ama o marido, mas sofre com a distância e com o medo de que um dia ele não volte. E ela também tem seus próprios sonhos. Ela cuida de cavalos e quer crescer com isso. A vida dos bombeiros é muito puxada, e o filme mostra como isso afeta cada um, principalmente quando estão longe da família por muito tempo. A parte mais tensa do filme acontece quando o grupo é chamado para combater um incêndio gigante em Yarnell, uma cidadezinha do Arizona. Esse incêndio é extremamente perigoso, o vento muda o tempo todo e a situação sai do controle rapidinho. Os bombeiros fazem de tudo para proteger a cidade e salvar o maior número de pessoas possível. Mas aí o fogo dá um salto inesperado, como se tivesse ganhado vida própria, e pega os caras de surpresa. O que acontece a seguir é de cortar o coração. No meio da fumaça, do calor e da confusão, 19 dos 20 bombeiros da equipe morrem, presos pelo fogo. Só o Brandon, que estava mais afastado numa outra parte da missão, sobrevive. Ele fica devastado. Todo mundo fica. A cidade inteira sente. O país inteiro sente. Eric Marsh é o líder dos bombeiros florestais de Prescott. Ele é do tipo casca grossa, sério, mas apaixonado pelo que faz. Ele tem uma visão: transformar sua equipe numa unidade oficial de Hot Shots. Isso significa subir de nível, ser reconhecido nacionalmente como um grupo de elite que entra direto no coração dos incêndios florestais para proteger cidades e florestas. Mas para isso acontecer, eles precisam ser testados, avaliados e mostrar que têm preparo físico, tático e psicológico. E claro, tem gente que não acredita que eles vão conseguir, porque são de uma cidade pequena, sem muitos recursos. Só que o Eric está determinado. Para ele, isso é mais do que trabalho, é uma missão de vida. Enquanto o Eric está nessa luta por reconhecimento, a gente conhece o Brandon McDonough. A vida dele está num caos. Ele é jovem, meio rebelde, enfiado em drogas, andando com más companhias, sem perspectiva nenhuma. Mas aí vem o baque. Ele descobre que vai ser pai. A ex-namorada dele está grávida e ele percebe que precisa dar um rumo na vida, se quiser ser digno de estar presente na vida da filha. Isso é o que vira a chave. Então, meio sem saber no que está se metendo, ele decide tentar uma vaga na equipe dos bombeiros. Quando o Brandon aparece na base, ninguém bota fé nele. O cara tá magro, tem cara de quem nunca pegou numa enxada, e o histórico dele é péssimo. Mas o Eric resolve dar uma chance, porque ele mesmo já teve uma vida complicada no passado e acredita que todo mundo merece uma segunda oportunidade, desde que esteja disposto a ralar de verdade. E é aí que o Brandon começa sua transformação. Ele encara os treinos, que são pesados. Não é só academia, não. É carregar equipamentos pesados montanha acima, cortar árvores, montar abrigos de emergência e tudo sob sol escaldante. E detalhe, com o tempo, o grupo começa a perceber que o cara tá mesmo se esforçando. Paralelo a isso,
a gente vê o Eric brigando com a burocracia. Ele vai até os responsáveis do serviço florestal, tenta conseguir apoio, mas houve um monte de não, ou então é ignorado. A frustração dele é visível, mas ele é teimoso no bom sentido. Ele volta, reavalia os pontos fracos da equipe, reforça o treinamento, cobra mais dos seus homens. E eles seguem confiando nele, porque sabem que ele nunca coloca eles numa fria à toa. Uma parte bem legal dessa fase inicial é ver como os caras da equipe funcionam como uma família. Eles zoam um ao outro, dividem comida, histórias e também dores pessoais. Alguns são pais, outros têm problemas em casa, mas ali, no meio da fumaça e da terra, todos são iguais. O grupo vai se fortalecendo aos poucos, e o Brandon vai sendo realmente aceito como parte da equipe. O apelido dele, aliás, vira Donut, uma piada com o fato de ele ter entrado meio perdido e redondinho de preguiça, mas o apelido acaba ficando de forma carinhosa. A esposa do Eric, a Amanda, também aparece bastante nessa parte. Ela cuida de cavalos resgatados e vive tentando fazer o marido equilibrar o trabalho e o casamento, o que é quase impossível com o tanto de tempo que ele passa fora. O amor entre eles é forte, mas as brigas surgem porque ela quer construir uma vida estável e vê o Eric cada vez mais obcecado com o trabalho e com essa meta de tornar o time oficial. Eles têm conversas difíceis, mas ela tenta apoiar o quanto pode. A virada vem quando a equipe é finalmente chamada para uma missão mais complicada, ainda como uma unidade de segunda linha, para trabalhar sob o comando dos hotshots oficiais. Numa dessas situações, o Eric percebe que a estratégia da equipe principal está errada, e se não fizerem algo rápido, uma cidade vai ser engolida pelas chamas. Ele assume o risco, toma a frente e salva a situação. Isso, claro, dá o que falar, mas também mostra que eles têm, sim, capacidade de ser mais do que um time auxiliar. Depois desse feito, o pessoal lá de cima começa a olhar para eles com mais respeito. E aí, vem o momento mais esperado. O Granite Mountain finalmente recebe o selo de Hotshot Crew. Eles agora são o primeiro grupo de elite de combate a incêndios florestais formado por uma brigada municipal. É um marco, todo mundo comemora, se abraça, até chora, porque sabem que aquilo é mais do que um título. É o reconhecimento de que eles estão prontos para entrar na linha de frente. E é exatamente isso que vai acontecer daqui para frente. Eles agora vão ser enviados para as maiores tragédias naturais do país, onde só os mais preparados conseguem entrar. E tudo isso, construído com suor, superação, companheirismo e uma coragem que vai ser colocada à prova lá na frente, do jeito mais intenso possível. Com o time agora oficialmente reconhecido como Hotshots, a vida da equipe muda de nível. Eles começam a ser chamados para missões sérias, aquelas de verdade, onde o fogo já está descontrolado e a cidade depende deles. E não é exagero não. Eles são os primeiros a chegar. Os que entram no meio da fumaça e do calor absurdo, armados só com ferramentas manuais, enxadas e coragem. Nada de jatos de água, viu? É trabalho no braço, cavando linhas de contenção para impedir o fogo de avançar. Cada missão é uma pancada emocional. A gente vê eles enfrentando situações extremas, incêndios subindo montanhas, destruindo árvores gigantes, ameaçando bairros inteiros. E mesmo assim, eles se mantêm focados. Eles têm que raciocinar rápido, seguir o plano e confiar uns nos outros. O fogo não perdoa erro, e um passo em falso pode ser fatal. Só que mesmo no meio dessa loucura, eles ainda tiram um momento para dar risada, fazer piada, brincar com o Donut, o Brandon, que já está cada vez mais enturmado e ganhando respeito. Falando nele, a transformação do Brandon vai ficando mais forte. Ele vira pai, e a filhinha dele nasce. Ele começa a mandar mensagens, fotos, tentando se reconectar com a ex, que agora é mãe da bebê. Ele quer ser presente, mas a vida como hotshot é puxada demais. Eles vivem viajando, dormindo em barracas, tomando banho em riacho, comendo o que der. Então ele começa a sentir o peso de estar longe da filha. Ele está dividido. Por um lado, encontrou um propósito na vida com a equipe. Por outro, quer estar com a filha e ser o pai que nunca teve. Enquanto isso, o Eric também vai ficando cada vez mais pressionado. Ele é o líder, e tudo recai sobre ele. Ele precisa manter a moral da equipe alta, garantir que os caras estejam bem física e mentalmente, lidar com os superiores e ainda tentar manter o casamento dele em pé. A Amanda, que sempre foi guerreira, tá cansada. Ela quer filhos, quer estabilidade, mas o Eric vive com a cabeça no trabalho,
Na próxima missão, na segurança do grupo, eles se amam, isso é claro, mas estão se distanciando. Ela tenta conversar, ele tenta melhorar, mas a rotina engole os dois. A história começa com o chefe do grupo, o Eric Marsh, que é um cara durão, mas com o coração no lugar certo. Ele acredita muito na equipe e quer transformar eles numa unidade de elite, tipo um time oficial, certificado, que pode enfrentar os maiores incêndios do país. Só que para isso, eles precisam provar que tem o que é preciso, porque até então eles só fazem parte de um grupo local, meio que ajudando os outros, mas nunca sendo os primeiros a entrar na briga com o fogo. Aí entra um outro personagem importante, o Brandon McDonough. Ele é um jovem que está perdido na vida, cheio de problemas, envolvido com drogas e sem rumo. Mas ele descobre que vai ser pai, e isso bate forte nele. Ele decide mudar de vida e entra para o grupo dos bombeiros, mesmo sem experiência nenhuma. No começo, o pessoal olha torto para ele, acha que ele não vai dar conta, mas com o tempo, ele vai se esforçando, suando a camisa e ganhando o respeito dos outros. Enquanto isso, o Eric está tentando convencer as autoridades a dar uma chance para a equipe dele ser certificada como Hot Shots. Eles treinam pesado, enfrentam situações difíceis e vão mostrando o valor deles, até que finalmente conseguem o reconhecimento. Agora sim, eles são uma equipe oficial de Hot Shots, e isso muda tudo. Eles começam a ser chamados para incêndios reais, grandes, perigosos, e sempre dão o máximo, salvando cidades inteiras de serem destruídas. Só que o filme não é só sobre o trabalho. Ele mostra também a vida de cada um fora do campo. A esposa do Eric, por exemplo, a Amanda, é super importante na história. Ela ama o marido, mas sofre com a distância e com o medo de que um dia ele não volte. E ela também tem seus próprios sonhos. Ela cuida de cavalos e quer crescer com isso. A vida dos bombeiros é muito puxada, e o filme mostra como isso afeta cada um, principalmente quando estão longe da família por muito tempo. A parte mais tensa do filme acontece quando o grupo é chamado para combater um incêndio gigante em Yarnell, uma cidadezinha do Arizona. Esse incêndio é extremamente perigoso, o vento muda o tempo todo, e a situação sai do controle rapidinho. Os bombeiros fazem de tudo para proteger a cidade e salvar o maior número de pessoas possível. Mas aí o fogo dá um salto inesperado, como se tivesse ganhado vida própria, e pega os caras de surpresa. O que acontece a seguir é de cortar o coração. No meio da fumaça, do calor e da confusão, 19 dos 20 bombeiros da equipe morrem, presos pelo fogo. Só o Brandon, que estava mais afastado numa outra parte da missão, sobrevive. Ele fica devastado. Todo mundo fica. A cidade inteira sente. O país inteiro sente. Eric Marsh é o líder dos bombeiros florestais de Prescott. Ele é do tipo casca grossa, sério, mas apaixonado pelo que faz. Ele tem uma visão: transformar sua equipe numa unidade oficial de Hot Shots. Isso significa subir de nível, ser reconhecido nacionalmente como um grupo de elite que entra direto no coração dos incêndios florestais para proteger cidades e florestas. Mas para isso acontecer, eles precisam ser testados, avaliados e mostrar que têm preparo físico, tático e psicológico. E claro, tem gente que não acredita que eles vão conseguir, porque são de uma cidade pequena, sem muitos recursos. Só que o Eric está determinado. Para ele, isso é mais do que trabalho, é uma missão de vida. Enquanto o Eric está nessa luta por reconhecimento, a gente conhece o Brandon McDonough. A vida dele está num caos. Ele é jovem, meio rebelde, enfiado em drogas, andando com más companhias, sem perspectiva nenhuma. Mas aí vem o baque. Ele descobre que vai ser pai. A ex-namorada dele está grávida e ele percebe que precisa dar um rumo na vida, se quiser ser digno de estar presente na vida da filha. Isso é o que vira a chave. Então, meio sem saber no que está se metendo, ele decide tentar uma vaga na equipe dos bombeiros. Quando o Brandon aparece na base, ninguém bota fé nele. O cara tá magro, tem cara de quem nunca pegou numa enxada, e o histórico dele é péssimo. Mas o Eric resolve dar uma chance, porque ele mesmo já teve uma vida complicada no passado e acredita que todo mundo merece uma segunda oportunidade, desde que esteja disposto a ralar de verdade. E é aí que o Brandon começa sua transformação. Ele encara os treinos, que são pesados. Não é só academia, não. É carregar equipamentos pesados montanha acima, cortar árvores, montar abrigos de emergência e tudo sob sol escaldante. E detalhe, com o tempo, o grupo começa a perceber que o cara tá mesmo se esforçando. Paralelo a isso, a gente vê o Eric brigando com a burocracia.
Ele vai até os responsáveis do serviço florestal, tenta conseguir apoio, mas ouve um monte de não, ou então é ignorado. A frustração dele é visível, mas ele é teimoso no bom sentido. Ele volta, reavalia os pontos fracos da equipe, reforça o treinamento, cobra mais dos seus homens. E eles seguem confiando nele, porque sabem que ele nunca coloca eles numa fria à toa. Uma parte bem legal dessa fase inicial é ver como os caras da equipe funcionam como uma família. Eles zoam um ao outro, dividem comida, histórias e também dores pessoais. Alguns são pais, outros têm problemas em casa, mas ali, no meio da fumaça e da terra, todos são iguais. O grupo vai se fortalecendo aos poucos, e o Brandon vai sendo realmente aceito como parte da equipe. O apelido dele, aliás, vira Donut, uma piada com o fato de ele ter entrado meio perdido e redondinho de preguiça, mas o apelido acaba ficando de forma carinhosa. A esposa do Eric, a Amanda, também aparece bastante nessa parte. Ela cuida de cavalos resgatados e vive tentando fazer o marido equilibrar o trabalho e o casamento, o que é quase impossível com o tanto de tempo que ele passa fora. O amor entre eles é forte, mas as brigas surgem porque ela quer construir uma vida estável e vê o Eric cada vez mais obcecado com o trabalho e com essa meta de tornar o time oficial. Eles têm conversas difíceis, mas ela tenta apoiar o quanto pode. A virada vem quando a equipe é finalmente chamada para uma missão mais complicada, ainda como uma unidade de segunda linha, para trabalhar sob o comando dos hotshots oficiais. Numa dessas situações, o Eric percebe que a estratégia da equipe principal está errada, e se não fizerem algo rápido, uma cidade vai ser engolida pelas chamas. Ele assume o risco, toma a frente e salva a situação. Isso, claro, dá o que falar, mas também mostra que eles têm, sim, capacidade de ser mais do que um time auxiliar. Depois desse feito, o pessoal lá de cima começa a olhar para eles com mais respeito. E aí, vem o momento mais esperado. O Granite Mountain finalmente recebe o selo de Hotshot Crew. Eles agora são o primeiro grupo de elite de combate a incêndios florestais formado por uma brigada municipal. É um marco, todo mundo comemora, se abraça, até chora, porque sabem que aquilo é mais do que um título. É o reconhecimento de que eles estão prontos para entrar na linha de frente. E é exatamente isso que vai acontecer daqui para frente. Eles agora vão ser enviados para as maiores tragédias naturais do país, onde só os mais preparados conseguem entrar. E tudo isso, construído com suor, superação, companheirismo e uma coragem que vai ser colocada à prova lá na frente, do jeito mais intenso possível. Com o time agora oficialmente reconhecido como Hotshots, a vida da equipe muda de nível. Eles começam a ser chamados para missões sérias, aquelas de verdade, onde o fogo já está descontrolado e a cidade depende deles. E não é exagero não. Eles são os primeiros a chegar. Os que entram no meio da fumaça e do calor absurdo, armados só com ferramentas manuais, enxadas e coragem. Nada de jatos de água, viu? É trabalho no braço, cavando linhas de contenção para impedir o fogo de avançar. Cada missão é uma pancada emocional. A gente vê eles enfrentando situações extremas, incêndios subindo montanhas, destruindo árvores gigantes, ameaçando bairros inteiros, e mesmo assim eles se mantêm focados. Eles têm que raciocinar rápido, seguir o plano e confiar uns nos outros. O fogo não perdoa erro, e um passo em falso pode ser fatal. Só que mesmo no meio dessa loucura, eles ainda tiram um momento para dar risada, fazer piada, brincar com o Donut, o Brandon, que já está cada vez mais enturmado e ganhando respeito. Falando nele, a transformação do Brandon vai ficando mais forte. Ele vira pai, e a filhinha dele nasce. Ele começa a mandar mensagens, fotos, tentando se reconectar com a ex, que agora é mãe da bebê. Ele quer ser presente, mas a vida como hotshot é puxada demais. Eles vivem viajando, dormindo em barracas, tomando banho em riacho, comendo o que der. Então ele começa a sentir o peso de estar longe da filha. Ele está dividido. Por um lado, encontrou um propósito na vida com a equipe. Por outro, quer estar com a filha e ser o pai que nunca teve. Enquanto isso, o Eric também vai ficando cada vez mais pressionado. Ele é o líder, e tudo recai sobre ele. Ele precisa manter a moral da equipe alta, garantir que os caras estejam bem física e mentalmente, lidar com os superiores e ainda tentar manter o casamento dele em pé. A Amanda, que sempre foi guerreira, tá cansada. Ela quer filhos, quer estabilidade, mas o Eric vive com a cabeça no trabalho, na próxima missão, na segurança do grupo.
Eles se amam, isso é claro, mas estão se distanciando. Ela tenta conversar, ele tenta melhorar, mas a rotina engole os dois. A história começa com o chefe do grupo, o Eric Marsh, que é um cara durão, mas com o coração no lugar certo. Ele acredita muito na equipe e quer transformar eles numa unidade de elite, tipo um time oficial, certificado, que pode enfrentar os maiores incêndios do país. Só que para isso, eles precisam provar que tem o que é preciso, porque até então eles só fazem parte de um grupo local, meio que ajudando os outros, mas nunca sendo os primeiros a entrar na briga com o fogo. Aí entra um outro personagem importante, o Brandon McDonough. Ele é um jovem que está perdido na vida, cheio de problemas, envolvido com drogas e sem rumo. Mas ele descobre que vai ser pai, e isso bate forte nele. Ele decide mudar de vida e entra para o grupo dos bombeiros, mesmo sem experiência nenhuma. No começo, o pessoal olha torto para ele, acha que ele não vai dar conta, mas com o tempo, ele vai se esforçando, suando a camisa e ganhando o respeito dos outros. Enquanto isso, o Eric está tentando convencer as autoridades a dar uma chance para a equipe dele ser certificada como Hot Shots. Eles treinam pesado, enfrentam situações difíceis e vão mostrando o valor deles. Até que finalmente conseguem o reconhecimento. Agora sim, eles são uma equipe oficial de Hot Shots. E isso muda tudo. Eles começam a ser chamados para incêndios reais, grandes, perigosos, e sempre dão o máximo, salvando cidades inteiras de serem destruídas. Só que o filme não é só sobre o trabalho. Ele mostra também a vida de cada um fora do campo. A esposa do Eric, por exemplo, a Amanda, é super importante na história. Ela ama o marido, mas sofre com a distância e com o medo de que um dia ele não volte. E ela também tem seus próprios sonhos. Ela cuida de cavalos e quer crescer com isso. A vida dos bombeiros é muito puxada, e o filme mostra como isso afeta cada um, principalmente quando estão longe da família por muito tempo. A parte mais tensa do filme acontece quando o grupo é chamado para combater um incêndio gigante em Yarnell, uma cidadezinha do Arizona. Esse incêndio é extremamente perigoso, o vento muda o tempo todo, e a situação sai do controle rapidinho. Os bombeiros fazem de tudo para proteger a cidade e salvar o maior número de pessoas possível. Mas aí o fogo dá um salto inesperado, como se tivesse ganhado vida própria, e pega os caras de surpresa. O que acontece a seguir é de cortar o coração. No meio da fumaça, do calor e da confusão, 19 dos 20 bombeiros da equipe morrem, presos pelo fogo. Só o Brandon, que estava mais afastado numa outra parte da missão, sobrevive. Ele fica devastado. Todo mundo fica. A cidade inteira sente. O país inteiro sente. Eric Marsh é o líder dos bombeiros florestais de Prescott. Ele é do tipo casca grossa, sério, mas apaixonado pelo que faz. Ele tem uma visão: transformar sua equipe numa unidade oficial de Hot Shots. Isso significa subir de nível, ser reconhecido nacionalmente como um grupo de elite que entra direto no coração dos incêndios florestais para proteger cidades e florestas. Mas para isso acontecer, eles precisam ser testados, avaliados e mostrar que têm preparo físico, tático e psicológico. E claro, tem gente que não acredita que eles vão conseguir, porque são de uma cidade pequena, sem muitos recursos. Só que o Eric está determinado. Para ele, isso é mais do que trabalho, é uma missão de vida. Enquanto o Eric está nessa luta por reconhecimento, a gente conhece o Brandon McDonough. A vida dele está num caos. Ele é jovem, meio rebelde, enfiado em drogas, andando com más companhias, sem perspectiva nenhuma. Mas aí vem o baque. Ele descobre que vai ser pai. A ex-namorada dele está grávida e ele percebe que precisa dar um rumo na vida, se quiser ser digno de estar presente na vida da filha. Isso é o que vira a chave. Então, meio sem saber no que está se metendo, ele decide tentar uma vaga na equipe dos bombeiros. Quando o Brandon aparece na base, ninguém bota fé nele. O cara tá magro, tem cara de quem nunca pegou numa enxada, e o histórico dele é péssimo. Mas o Eric resolve dar uma chance, porque ele mesmo já teve uma vida complicada no passado e acredita que todo mundo merece uma segunda oportunidade, desde que esteja disposto a ralar de verdade. E é aí que o Brandon começa sua transformação. Ele encara os treinos, que são pesados. Não é só academia, não. É carregar equipamentos pesados montanha acima, cortar árvores, montar abrigos de emergência e tudo sob sol escaldante. E detalhe, com o tempo, o grupo começa a perceber que o cara tá mesmo se esforçando. Paralelo a isso, a gente vê o Eric brigando com a burocracia.
Ele vai até os responsáveis do serviço florestal, tenta conseguir apoio, mas ouve um monte de não, ou então é ignorado. A frustração dele é visível, mas ele é teimoso no bom sentido. Ele volta, reavalia os pontos fracos da equipe, reforça o treinamento, cobra mais dos seus homens. E eles seguem confiando nele, porque sabem que ele nunca coloca eles numa fria à toa. Uma parte bem legal dessa fase inicial é ver como os caras da equipe funcionam como uma família. Eles zoam um ao outro, dividem comida, histórias e também dores pessoais. Alguns são pais, outros têm problemas em casa, mas ali, no meio da fumaça e da terra, todos são iguais. O grupo vai se fortalecendo aos poucos, e o Brandon vai sendo realmente aceito como parte da equipe. O apelido dele, aliás, vira Donut, uma piada com o fato de ele ter entrado meio perdido e redondinho de preguiça, mas o apelido acaba ficando de forma carinhosa. A esposa do Eric, a Amanda, também aparece bastante nessa parte. Ela cuida de cavalos resgatados e vive tentando fazer o marido equilibrar o trabalho e o casamento, o que é quase impossível com o tanto de tempo que ele passa fora. O amor entre eles é forte, mas as brigas surgem porque ela quer construir uma vida estável e vê o Eric cada vez mais obcecado com o trabalho e com essa meta de tornar o time oficial. Eles têm conversas difíceis, mas ela tenta apoiar o quanto pode. A virada vem quando a equipe é finalmente chamada para uma missão mais complicada, ainda como uma unidade de segunda linha, para trabalhar sob o comando dos hotshots oficiais. Numa dessas situações, o Eric percebe que a estratégia da equipe principal está errada, e se não fizerem algo rápido, uma cidade vai ser engolida pelas chamas. Ele assume o risco, toma a frente e salva a situação. Isso, claro, dá o que falar, mas também mostra que eles têm, sim, capacidade de ser mais do que um time auxiliar. Depois desse feito, o pessoal lá de cima começa a olhar para eles com mais respeito. E aí, vem o momento mais esperado. O Granite Mountain finalmente recebe o selo de Hotshot Crew. Eles agora são o primeiro grupo de elite de combate a incêndios florestais formado por uma brigada municipal. É um marco, todo mundo comemora, se abraça, até chora, porque sabem que aquilo é mais do que um título. É o reconhecimento de que eles estão prontos para entrar na linha de frente. E é exatamente isso que vai acontecer daqui para frente. Eles agora vão ser enviados para as maiores tragédias naturais do país, onde só os mais preparados conseguem entrar. E tudo isso, construído com suor, superação, companheirismo e uma coragem que vai ser colocada à prova lá na frente, do jeito mais intenso possível. Com o time agora oficialmente reconhecido como Hotshots, a vida da equipe muda de nível. Eles começam a ser chamados para missões sérias, aquelas de verdade, onde o fogo já está descontrolado e a cidade depende deles. E não é exagero não. Eles são os primeiros a chegar. Os que entram no meio da fumaça e do calor absurdo, armados só com ferramentas manuais, enxadas e coragem. Nada de jatos de água, viu? É trabalho no braço, cavando linhas de contenção para impedir o fogo de avançar. Cada missão é uma pancada emocional. A gente vê eles enfrentando situações extremas, incêndios subindo montanhas, destruindo árvores gigantes, ameaçando bairros inteiros, e mesmo assim eles se mantêm focados. Eles têm que raciocinar rápido, seguir o plano e confiar uns nos outros. O fogo não perdoa erro, e um passo em falso pode ser fatal. Só que mesmo no meio dessa loucura, eles ainda tiram um momento para dar risada, fazer piada, brincar com o Donut, o Brandon, que já está cada vez mais enturmado e ganhando respeito. Falando nele, a transformação do Brandon vai ficando mais forte. Ele vira pai, e a filhinha dele nasce. Ele começa a mandar mensagens, fotos, tentando se reconectar com a ex, que agora é mãe da bebê. Ele quer ser presente, mas a vida como hotshot é puxada demais. Eles vivem viajando, dormindo em barracas, tomando banho em riacho, comendo o que der. Então ele começa a sentir o peso de estar longe da filha. Ele está dividido. Por um lado, encontrou um propósito na vida com a equipe. Por outro, quer estar com a filha e ser o pai que nunca teve. Enquanto isso, o Eric também vai ficando cada vez mais pressionado. Ele é o líder, e tudo recai sobre ele. Ele precisa manter a moral da equipe alta, garantir que os caras estejam bem física e mentalmente, lidar com os superiores e ainda tentar manter o casamento dele em pé. A Amanda, que sempre foi guerreira, tá cansada. Ela quer filhos, quer estabilidade, mas o Eric vive com a cabeça no trabalho, na próxima missão, na segurança do grupo.
Eles se amam, isso é claro, mas estão se distanciando. Ela tenta conversar, ele tenta melhorar, mas a rotina engole os dois. A história começa com o chefe do grupo, o Eric Marsh, que é um cara durão, mas com o coração no lugar certo. Ele acredita muito na equipe e quer transformar eles numa unidade de elite, tipo um time oficial, certificado, que pode enfrentar os maiores incêndios do país. Só que para isso, eles precisam provar que tem o que é preciso, porque até então eles só fazem parte de um grupo local, meio que ajudando os outros, mas nunca sendo os primeiros a entrar na briga com o fogo. Aí entra um outro personagem importante, o Brandon McDonough. Ele é um jovem que está perdido na vida, cheio de problemas, envolvido com drogas e sem rumo. Mas ele descobre que vai ser pai, e isso bate forte nele. Ele decide mudar de vida e entra para o grupo dos bombeiros, mesmo sem experiência nenhuma. No começo, o pessoal olha torto para ele, acha que ele não vai dar conta, mas com o tempo, ele vai se esforçando, suando a camisa e ganhando o respeito dos outros. Enquanto isso, o Eric está tentando convencer as autoridades a dar uma chance para a equipe dele ser certificada como Hotshots. Eles treinam pesado, enfrentam situações difíceis e vão mostrando o valor deles, até que finalmente conseguem o reconhecimento. Agora sim, eles são uma equipe oficial de Hotshots, e isso muda tudo. Eles começam a ser chamados para incêndios reais, grandes, perigosos, e sempre dão o máximo, salvando cidades inteiras de serem destruídas. Só que o filme não é só sobre o trabalho. Ele mostra também a vida de cada um fora do campo. A esposa do Eric, por exemplo, a Amanda, é super importante na história. Ela ama o marido, mas sofre com a distância e com o medo de que um dia ele não volte. E ela também tem seus próprios sonhos. Ela cuida de cavalos e quer crescer com isso. A vida dos bombeiros é muito puxada, e o filme mostra como isso afeta cada um, principalmente quando estão longe da família por muito tempo. A parte mais tensa do filme acontece quando o grupo é chamado para combater um incêndio gigante em Yarnell, uma cidadezinha do Arizona. Esse incêndio é extremamente perigoso, o vento muda o tempo todo, e a situação sai do controle rapidinho. Os bombeiros fazem de tudo para proteger a cidade e salvar o maior número de pessoas possível. Mas aí o fogo dá um salto inesperado, como se tivesse ganhado vida própria, e pega os caras de surpresa. O que acontece a seguir é de cortar o coração. No meio da fumaça, do calor e da confusão, 19 dos 20 bombeiros da equipe morrem, presos pelo fogo. Só o Brandon, que estava mais afastado numa outra parte da missão, sobrevive. Ele fica devastado. Todo mundo fica. A cidade inteira sente. O país inteiro sente. Eric Marsh é o líder dos bombeiros florestais de Prescott. Ele é do tipo casca grossa, sério, mas apaixonado pelo que faz. Ele tem uma visão: transformar sua equipe numa unidade oficial de Hotshots. Isso significa subir de nível, ser reconhecido nacionalmente como um grupo de elite que entra direto no coração dos incêndios florestais para proteger cidades e florestas. Mas para isso acontecer, eles precisam ser testados, avaliados e mostrar que têm preparo físico, tático e psicológico. E claro, tem gente que não acredita que eles vão conseguir, porque são de uma cidade pequena, sem muitos recursos. Só que o Eric está determinado. Para ele, isso é mais do que trabalho, é uma missão de vida. Enquanto o Eric está nessa luta por reconhecimento, a gente conhece o Brandon McDonough. A vida dele está num caos. Ele é jovem, meio rebelde, enfiado em drogas, andando com más companhias, sem perspectiva nenhuma. Mas aí vem o baque. Ele descobre que vai ser pai. A ex-namorada dele está grávida e ele percebe que precisa dar um rumo na vida, se quiser ser digno de estar presente na vida da filha. Isso é o que vira a chave. Então, meio sem saber no que está se metendo, ele decide tentar uma vaga na equipe dos bombeiros. Quando o Brandon aparece na base, ninguém bota fé nele. O cara tá magro, tem cara de quem nunca pegou numa enxada, e o histórico dele é péssimo. Mas o Eric resolve dar uma chance, porque ele mesmo já teve uma vida complicada no passado e acredita que todo mundo merece uma segunda oportunidade, desde que esteja disposto a ralar de verdade. E é aí que o Brandon começa sua transformação. Ele encara os treinos, que são pesados. Não é só academia, não. É carregar equipamentos pesados montanha acima, cortar árvores, montar abrigos de emergência e tudo sob sol escaldante. E detalhe, com o tempo, o grupo começa a perceber que o cara tá mesmo se esforçando. Paralelo a isso, a gente vê o Eric brigando com a burocracia.
Ele vai até os responsáveis do serviço florestal, tenta conseguir apoio, mas ouve um monte de não, ou então é ignorado. A frustração dele é visível, mas ele é teimoso no bom sentido. Ele volta, reavalia os pontos fracos da equipe, reforça o treinamento, cobra mais dos seus homens. E eles seguem confiando nele, porque sabem que ele nunca coloca eles numa fria à toa. Uma parte bem legal dessa fase inicial é ver como os caras da equipe funcionam como uma família. Eles zoam um ao outro, dividem comida, histórias e também dores pessoais. Alguns são pais, outros têm problemas em casa, mas ali, no meio da fumaça e da terra, todos são iguais. O grupo vai se fortalecendo aos poucos, e o Brandon vai sendo realmente aceito como parte da equipe. O apelido dele, aliás, vira Donut, uma piada com o fato de ele ter entrado meio perdido e redondinho de preguiça, mas o apelido acaba ficando de forma carinhosa. A esposa do Eric, a Amanda, também aparece bastante nessa parte. Ela cuida de cavalos resgatados e vive tentando fazer o marido equilibrar o trabalho e o casamento, o que é quase impossível com o tanto de tempo que ele passa fora. O amor entre eles é forte, mas as brigas surgem porque ela quer construir uma vida estável e vê o Eric cada vez mais obcecado com o trabalho e com essa meta de tornar o time oficial. Eles têm conversas difíceis, mas ela tenta apoiar o quanto pode. A virada vem quando a equipe é finalmente chamada para uma missão mais complicada, ainda como uma unidade de segunda linha, para trabalhar sob o comando dos hotshots oficiais. Numa dessas situações, o Eric percebe que a estratégia da equipe principal está errada, e se não fizerem algo rápido, uma cidade vai ser engolida pelas chamas. Ele assume o risco, toma a frente e salva a situação. Isso, claro, dá o que falar, mas também mostra que eles têm, sim, capacidade de ser mais do que um time auxiliar. Depois desse feito, o pessoal lá de cima começa a olhar para eles com mais respeito. E aí, vem o momento mais esperado. O Granite Mountain finalmente recebe o selo de Hotshot Crew. Eles agora são o primeiro grupo de elite de combate a incêndios florestais formado por uma brigada municipal. É um marco, todo mundo comemora, se abraça, até chora, porque sabem que aquilo é mais do que um título. É o reconhecimento de que eles estão prontos para entrar na linha de frente. E é exatamente isso que vai acontecer daqui para frente. Eles agora vão ser enviados para as maiores tragédias naturais do país, onde só os mais preparados conseguem entrar. E tudo isso, construído com suor, superação, companheirismo e uma coragem que vai ser colocada à prova lá na frente, do jeito mais intenso possível. Com o time agora oficialmente reconhecido como Hotshots, a vida da equipe muda de nível. Eles começam a ser chamados para missões sérias, aquelas de verdade, onde o fogo já está descontrolado e a cidade depende deles. E não é exagero não. Eles são os primeiros a chegar. Os que entram no meio da fumaça e do calor absurdo, armados só com ferramentas manuais, enxadas e coragem. Nada de jatos de água, viu? É trabalho no braço, cavando linhas de contenção para impedir o fogo de avançar. Cada missão é uma pancada emocional. A gente vê eles enfrentando situações extremas, incêndios subindo montanhas, destruindo árvores gigantes, ameaçando bairros inteiros. E mesmo assim, eles se mantêm focados. Eles têm que raciocinar rápido, seguir o plano e confiar uns nos outros. O fogo não perdoa erro, e um passo em falso pode ser fatal. Só que mesmo no meio dessa loucura, eles ainda tiram um momento para dar risada, fazer piada, brincar com o Donut, o Brandon, que já está cada vez mais enturmado e ganhando respeito. Falando nele, a transformação do Brandon vai ficando mais forte. Ele vira pai, e a filhinha dele nasce. Ele começa a mandar mensagens, fotos, tentando se reconectar com a ex, que agora é mãe da bebê. Ele quer ser presente, mas a vida como hotshot é puxada demais. Eles vivem viajando, dormindo em barracas, tomando banho em riacho, comendo o que der. Então ele começa a sentir o peso de estar longe da filha. Ele está dividido. Por um lado, encontrou um propósito na vida com a equipe. Por outro, quer estar com a filha e ser o pai que nunca teve. Enquanto isso, o Eric também vai ficando cada vez mais pressionado. Ele é o líder, e tudo recai sobre ele. Ele precisa manter a moral da equipe alta, garantir que os caras estejam bem física e mentalmente, lidar com os superiores e ainda tentar manter o casamento dele em pé. A Amanda, que sempre foi guerreira, tá cansada. Ela quer filhos, quer estabilidade, mas o Eric vive com a cabeça no trabalho, na próxima missão, na segurança do grupo.
Eles se amam, isso é claro, mas estão se distanciando. Ela tenta conversar, ele tenta melhorar, mas a rotina engole os dois. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.